Olá, pessoal! Ainda falando um pouquinho sobre cidadania, agora a gente vai ver como é que era a cidadania aqui no nosso país. Como é que era no passado, nos períodos que passaram, né? Vamos lá. Bom, a cidadania, ela percorreu um longo caminho para poder se consolidar. Cada lugar, cada região, ela adquiriu características, né, que dependiam dali do contexto histórico-cultural de cada local. No nosso país, vamos começar lá no período colonial, por volta de 1530 até 1822. Estabeleceu um regime que não considerava muito a questão da cidadania, não. Lembrando que a cidadania ela não estava em evidência no mundo até a Revolução Francesa, conforme a gente aprendeu. Bom, além disso, o modelo de colonização imposto por Portugal, que foram nossos colonizadores, não permitia que a noção de cidadania no Brasil se desenvolvesse, principalmente porque o fato de que era um rei português, né, que comandava o nosso país, ser absolutista. E os homens e as mulheres no reino eram considerados súditos. Dois fatores impediram o desenvolvimento da cidadania no Brasil colônia. O primeiro deles era o analfabetismo. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, certo? Porque era uma sociedade de escravos. E o outro foi a escravidão. A escravidão, ela não lembra nada, nenhum momento, questões de cidadania, certo? Os escravizados, eles eram tratados como propriedade de um senhor, não tinham direito à liberdade nem à integridade física. Pelo contrário, eles trabalhavam muito por longas jornadas, nos mais diversos tipos de trabalho, e sem receber nada em troca. A eles não era dado direitos nenhum e nem condições básicas de saúde, de vida, né? Tampouco o direito de votar ou de reivindicar algum direito, certo? Os senhores de escravos, por outro lado, já eram pessoas livres, eles votavam, podiam ser votados, participavam da política da época. Mas a igualdade não era direito de todos naquele momento, nesse período. Bom, nesse período, que é o Brasil Imperial, a gente pensa que vai melhorar um pouquinho? Não. Após a independência do Brasil, pouco se alterou o cenário brasileiro em relação à cidadania. Os proprietários de terras, que era o grupo de maior condição financeira, começaram a firmar acordo com os reis, né? No caso, o primeiro que foi Dom Pedro, e com a coroa portuguesa num todo, certo? A partir desse momento, o que aconteceu diferente foi a proclamação de uma Constituição, que regulava ali alguns direitos políticos e o direito ao voto a determinados grupos, certo? Mesmo assim, o Dom Pedro, ele tinha um poder chamado poder moderador. Então, ele que moderava e controlava os setores do governo. Bom, com a proclamação da República, a gente pensa que a coisa vai melhorar, né? Mais ou menos. Mudou, sim, a forma de governo, né? Deixa de ser uma monarquia para ser um governo republicano. Bom, o governo brasileiro ele deveria ter adotado, então, uma prática na qual os cidadãos brasileiros pudessem exercer os seus direitos à cidadania plenamente. Porém, mesmo não tendo mais a escravidão nesse momento, os costumes políticos não sofreram grandes transformações. Eles continuaram com o poder de decidir as questões políticas e sociais. Esse controle ainda continuava na mão dos proprietários de terras, a gente chamava de coronéis, né? A Constituição republicana, ela até previu algumas mudanças. Ela trouxe direito ao voto, excluindo a necessidade de ter uma renda para votar. Agora aqui já não precisava mais ter dinheiro para votar, podia qualquer um votar, certo? Porém, continuava não permitido os analfabetos, de jeito nenhum, mulheres,
soldados e membros de ordens religiosas também não podiam votar nesse momento. Então, a cidadania não era para todos. Em relação ao coronelismo e o voto, eu vou explicar no próximo slide. Nesse período, como a prof já falou, eles poderiam votar. Porém, os coronéis, eles mandavam e manipulavam o voto das pessoas que trabalhavam para eles. Então, ou você vota em quem eu quero, ou você vai ficar sem sua terra, vai ficar sem trabalho. Então, eles meio que chantageavam, né, esse povo para votar. A gente chama de voto de cabresto, né? Isso acontecia porque o proprietário de terra era a principal autoridade da região, era ele que mandava e pronto. Certo? E aí, para não ficar as pessoas sem casa, remédio, sem uma terra para trabalhar, eles acabavam cedendo e votando mesmo. Ok? Tudo isso, percebemos que a cidadania no Brasil ainda demorou um pouco para ser da maneira que é hoje em dia, né? Principalmente nesses 3 períodos importantes. Bom, leiam as atividades com atenção, os textos e façam. Ok? Até a nossa aulinha ao vivo de quinta-feira. Beijo para vocês.